Olá, sexto ano, aqui é a professora Giliane e vamos falar hoje sobre números decimais. Aqui no quarto roteiro de matemática, viu? Temos os números decimais, são os números com vírgula, ok? Que é diferente dos números inteiros. Mas o número decimal ele também tem a parte inteira, que é antes da vírgula, e depois da vírgula a parte que é decimal. Antes da vírgula temos as unidades, depois, no caso aqui, ó, gente, temos a parte das unidades, das dezenas, das centenas, unidades de milhar, do mesmo jeito que nós conhecemos. E temos a parte decimal, que tem os décimos, centésimos e milésimos. E assim sucessivamente. Vocês vão observar o seguinte: se eu tenho um inteiro e eu divido ele em 10 partes iguais, e dele eu pego 1, eu terei 1 sobre 10. 1 sobre 10 é o quê? É um zero, uma casa após a vírgula. Então, 1 sobre 10 é 0,01, que na verdade é 1/10. E se desse inteiro eu pegar 100 partes, né? Dividir em 100 partes, e dessas 100 partes eu pegar 1, eu terei 1 sobre 100. 1 sobre 100 é na verdade o quê? Olha aqui, 2 zeros, duas casas após a vírgula, 0,01, que na verdade é 1 centésimo. E se desse inteiro eu pegar 1000 partes, né? Dividir em 1000 partes iguais. E dessas 1000 partes eu pegar 1, eu terei 1 sobre 1000. Que na verdade é um milésimo. Que na verdade é 3 zeros, né? 1000, então é 3 casas após a vírgula. Então 1 sobre 1000 é 0,01. Então significa que o quê? Eu tenho que na parte inteira unidade, dezena, centena. Então 1, 10, 100, que nós já conhecemos. E os números decimais também é composto após a vírgula por décimos, que é 1 sobre 10, centésimo, 1 sobre 100, milésimo, que é 1 sobre 1000, décimo de milésimo, que é 1 sobre 10.000, centésimo de milésimo, 1 sobre... E por aí vai, gente. Segue sucessivamente. Como se lê? Por exemplo, 1,2 pode ser lido como 1,2 mesmo, ou simplesmente 1 inteiro e 2 décimos. Então, a número 1 vem te perguntando isso. Pessoal, como se lê esse número? Então, você pode ler ele como 1,234, né? Ou você pode ler ele de outra forma. Você pode ler ele como 1 inteiro e 234 milésimos, né? E a B pode ser escrito como 33,25, pode ser escrito como o AC como 30,023. A número 2. Um professor de matemática pediu a Alice que escrevesse a representação decimal de 7 sobre 10, né? Da fração 7 sobre 10. Gente, 7 sobre 10 é o seguinte: um zero é uma casa após a vírgula. Então, 7 sobre 10 é a mesma coisa de 0,7. Essa questão é muito simples, viu? Então, dividindo certinho, como nós já aprendemos em sala, vocês vão ver que vai dar 0,7, mas intuitivamente você já pode dizer que 7 sobre 10 é 0,7. For 7 sobre 100, é 3 zeros, 2 zeros, na verdade, 7 sobre 100, seria 0,07. Aqui, distribua o número 123.416 no quadro de ordens e classes. Como é que é? Olha aqui, dei até o exemplo para vocês, 23,136. Aqui, ó, casa das dezenas, casa das unidades, né? Então, 23, aí seria, ó, aqui é na casa do décimo, na casa do centésimo e na casa do milésimo. Então, 23,136. Então, 123 vai ser o quê? 123,416. Isso aqui vocês completam o resto, 416. Lembrando que é cada um em seu quadradozinho, né? Então, centena, dezena, unidade, o décimo embaixo do décimo, centésimo embaixo do centésimo, milésimo embaixo do milésimo. E como eu faço para transformar um número que é decimal para um número na forma de fração, professora? Olha aqui, muito simples. 3,9 ele é igual a 39 sobre 10. Por quê? Olha aqui, ó, um algarismo após a vírgula, um zero. E o numerador é o número sem a vírgula. Então, é 39 sobre 10. 2,16, duas casas após a vírgula. Então, você vai adicionar 2 zeros. Então, é 216 sobre 100. E aqui o exemplo aqui, ó, 3 algarismos depois da vírgula, então é 3 zeros. Então, vai ser o quê? 25 sobre 1000. Então, você vai fazer essa atividade com base nesse exemplo. Por exemplo, 1,5 é o quê? 15 sobre quanto? Se é uma casa após a vírgula, então, né? O numerador é ele sem a vírgula, então é 15 sobre 10. E assim vocês vão fazer
as demais atividades, das demais alternativas. Professora, e como eu transformo um número que está na forma de fração para a forma decimal? Muito simples, gente. Depois vocês leem os tópicozinhos aqui. Eu estou fazendo só um resumo. Ó, 17 sobre 10. 1 zero, um algarismo após a vírgula. 2 zeros, 2 algarismos após a vírgula. 3 zeros, 3 algarismos após a vírgula. Mas, professora, aqui eu tenho só 84. O que eu completo? Eu coloco 84 e completo o resto com 0. Então, 3 0, 3 casas após a vírgula. Então, desse jeito, vocês vão fazer a número 5. Então, 18 sobre 10, olha aqui, 1 0. Então, vai ser um algarismo após a vírgula. Ou seja, 18 sobre 10 é 1,8, beleza? Então, assim sucessivamente. Sempre olhe para o tópico de cima que tem a explicaçãozinha básica. Gente, e a comparação de números decimais? Como é que é, professora? Como eu comparo dois números decimais? Você vai comparar dois números, é você olhar e dizer, olha, esse é maior que o outro, esse ele é menor que o outro, esse é igual ao outro. E quando é número inteiro é fácil, por exemplo, 3 e 2. 3 é maior que 2, 2 é menor que 3, 2 é igual a 2. Agora, quando o número é decimal, como é que você faz? Você vai olhar quando as partes inteiras forem diferentes e quando as partes inteiras forem iguais. Quando elas forem diferentes, vocês vão observar qual deles é maior. Por exemplo, 3 não é maior que 2? Então, efetivamente, 3,8 vai continuar sendo maior que 2,25, beleza? Quando a parte inteira for igual, professora, por exemplo, 14,36, desculpa, e 14,57, vocês vão olhar agora para a parte decimal. Observa qual delas que é maior, qual que é menor. Por exemplo, 36 não é menor que 57, então, efetivamente, pessoal, 14,36 vai continuar sendo menor que 14,57. Professora, e quando eu tenho aqui, ó, 5,345 e 5,4? Aqui, ó, 3 casas após a vírgula. Como é que eu faço para comparar, professora? Então, adiciono completo a quantidade de casa que falta, adicionando o zero. Opa, quase não sai. Então, 345 e 400. Agora, você vai analisar eles, né? 345 é menor que 400. Então, efetivamente, 5,345 é menor que 5,400, ok? Então, é isso. Olha para quando as partes inteiras são diferentes. Então, se ela for diferente, você analisa qual que é maior que o outro, né? A parte inteira, que está antes da vírgula, gente. Que é esse caso aqui. Quando a parte inteira é igual, você olha o que está depois da vírgula e vê qual que é maior ou menor. Aqui é a atividade 6. Compare os números decimais abaixo, diga qual que é maior, menor ou igual. Por exemplo, aqui, ó, tenho 2 casas após a vírgula, né? Aqui, para continuar 2 casas após a vírgula, eu acrescento um zero. Se vocês pararem para perceber, ficou o quê? 0,20 igual a 0,20. Então, é isso que vocês vão dizer. Olha, professora, observei, ó, a parte inteira é igual, né? 0, 0. Então, eu tô olhando quem tá depois da vírgula. Ficou 20, 20, né? Então, 0,20 é igual a 0,20. E aqui, professora, a parte inteira é diferente. O que você vai observar? Qual dessas partes inteiras são maior? Qual que é maior, né? Qual que é menor? 5 não é maior que 4? Então, simplesmente 5,8 vai continuar sendo maior que 4,3. E assim sucessivamente. Na reta numérica, vocês vão observar o seguinte, os números com vírgulas vão estar entre os números que são inteiros, igual, por exemplo, 0,5. A número 7 eu peço para você representar 0,5 na reta numérica. Então, gente, 0,5 não é um número que está aqui, ó, entre 0 e 1. Então, 0,0, né? 0,1, aí vem aqui 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,5 ele vai estar bem aqui na metadezinha, ó. Porque 0,5 mais 0,5 é 1, né? Na metade, metade. Então, você vai colocar aqui, ó, professora, 0,5 tá aqui, ó, entre 0 e 1. É isso que eu quero que vocês façam na 7. Na 8, vocês vão analisar o seguinte. Vocês vão ver que nós estamos falando agora de soma e subtração. Como vocês somam e subtraem? Normalmente, gente, vocês vão adicionar um embaixo do outro para poder armando, né? Por exemplo, 4,80 mais 2,80 vai ser aqui, ó, centésimo, aqui, ó. Nós vamos estar aqui, ó, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo. Aí aqui, né, unidade embaixo de unidade. Aí 0 mais 0, 0, professora. 8 mais 8, gente, 16, vai 1. Então, 6 ficou aqui, né? 4 mais 2, 6, mais 1, 7, 7,60. Muito simples, viu? Vocês vão ver que eles vão continuar tendo aqui ó, a mesma casa decimal, ó, após a vírgula. 0,8 mais 0,5, professora. É simples do mesmo jeito que eu fiz lá na primeira alternativa. Vai ficar o quê? 0,8 aqui, mais 0,5. Vamos fazer? Aqui, ó. 0,8
mais 0,5. Lembrando que um número é embaixo do outro, viu, gente? A letra ficou muito bonita não, mas tudo bem. 8 mais 5 é 13, né? Vai 1. Então, fica o 13 aqui embaixo. 0 mais 0, 0. Mais 1 que foi para cima, né? 1,3. Simples assim, mamão com açúcar, né? Agora, vocês vão fazer as demais alternativas. A multiplicação com decimais. Quando a multiplicação é por 10, por 100 e por 1000, você vai multiplicar o número normalmente, por exemplo, por 10, né? Se é 1, 0, você vai deslocar para a direita aqui, ó. 1, 0, né? Então, você vai deslocar para a direita, ó, tá aqui, uma vez, né? A vírgula saiu daqui e foi para cá, virou 12,35. Quando é 2 zeros, você vai deslocar 2 vezes para a direita também. Ó, 1, 2, 27,4. E assim sucessivamente. Quando a multiplicação é de um número qualquer por um número decimal, vocês vão multiplicar normalmente, né? Desconsiderando a vírgula. E no final, vocês vão ver que o resultado ele vai ter a quantidade, após a vírgula, né? A quantidade de casas que o número decimal tem. Igual, multiplico 4,35 por 3 normalmente. E a quantidade de vírgula vai ser o quê? Ó? A mesma quantidade de casas, a quantidade de casas decimais após a vírgula vai ser a mesma quantidade de casas decimais aqui, ó. Então, tem 2 casas decimais, então teremos aqui, ó, 1, 2 também, 13,05. Quando a multiplicação entre 2 decimais, professora, multiplica também, gente, normalmente, como se estivesse realizando a multiplicação de números inteiros. O que você vai observar no final? Professora, como é que eu faço para colocar a vírgula depois? Vocês vão observar, ó, 2 casas após a vírgula, mais uma casa após a vírgula. Então, aqui, ó, temos 2 casas decimais, mais uma casa decimal. Então, nós teremos no final 3 casas decimais. Ou seja, professora, vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. A número 9. Fernanda foi ao mercado e viu que o preço de uma caneta é 1,50. Se ela escolheu 5 canetas de cores diferentes para ela e seus irmãos, quanto Fernanda pagou pelas canetas? Simples, gente. 1,50 vezes 5. Professora, como é que vai ser o resultado? Vai ser a quantidade de casas após a vírgula aqui. Então, vai ter, após a vírgula, vamos ter ali 2 casinhas decimais. É só para vocês observarem isso. Faz a multiplicação normal, 1,50 por 5, como se você estivesse multiplicando 150 por 5. E no final, você coloca lá, olha, eu sei que vai ter 2 casas decimais, então eu coloco lá a minha vírgula, né, em 2 casas decimais. Quando é divisão de números decimais, professora? Agora é o contrário, se na multiplicação eu caminho para a direita, agora eu vou caminhar para a esquerda, né? 12,5, por exemplo, dividido por 10. 1, 0, eu caminho 1, 2 para a esquerda, vira 1,25. 409,2 dividido por 100, gente. 2, 0, eu caminho 2 vezes para a esquerda, 1, 2, 4,192. E agora, gente, a divisão de números naturais que tem o resultado decimal. É super normal isso acontecer. Simplesmente quando você vai lá, observa que quando você vai multiplicar um número, às vezes é necessário, quando você vai dividir 2 números, na verdade, às vezes é necessário acrescentar um 0 para transformar o número aqui, ó, do meu divisor, maior do que o meu número aqui, ó, que está aqui embaixo, maior do que está aqui em cima, né? Para ser possível a divisão. Então, eu sempre acrescento um 0 aqui no meu quociente. Então, acrescenta um 0, acrescenta uma vírgula no quociente, coisa que nós já estudamos em sala, né? Agora, a divisão de número decimal por número natural. Você vai multiplicar... Gente, olha aqui. O que é isso? 85,2 dividido por 3. Professora, como é que eu faço para dividir número com vírgula? Gente, muito simples. Você multiplica ambos pelo que está se pedindo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma casa após a vírgula, eu vou multiplicar por 10. Se é 2 casas após a vírgula, eu vou multiplicar ambos por 100. Se é 3 casas após a vírgula, o que eu estou fazendo isso? Eu quero sumir com essa vírgula, para transformar esse número em um número sem vírgula, para que assim eu realize a divisão, né? E no final, eu pego e obtenho o meu resultado, né? Olha aqui, 85,2 é uma casa após a vírgula, então eu vou multiplicar ambos os números por 10. Ou seja, 85,2 e 3 por 10. Aí, multiplicando por 10, ele vai virar o quê? 852 dividido por 30. E assim eu consigo encontrar o meu resultado de modo fácil, beleza? Agora, quando a divisão é entre 2 números decimais, gente? É muito simples. O que eu faço?
Do mesmo jeito, multiplico por 100, por 10, por 100 ou por 1000, dependendo de quantidade de casas após a vírgula. Se eu tenho aqui, ó, uma casa após a vírgula, duas casas após a vírgula. Só que aí, o que acontece, gente? Eu quero transformar os dois para a mesma quantidade de casas, então eu acrescento um zero aqui, vai virar 2,50 e 0,05. Olha aqui, vai ficar assim, ó. O que eu fiz? Primeira coisa, coloco a mesma quantidade de casas, né? Vira de 2,5, eu coloco 2,50 e 0,05. Vocês viram que ficou a mesma quantidade de casas após a vírgula? Duas. Agora, professora, o que eu faço? Multiplico por 10 ou por 100. Eu vou multiplicar por quem, gente? Por 10 ou por 100? Por 100. Se eu tenho duas casas após a vírgula, eu quero sumir com essa vírgula, ou seja, fazer ela caminhar aqui, ó, para cá, virar um número inteiro. Então, eu vou multiplicar ambos por 100. Vai ficar 2,50 e 0,05, todos eles multiplicados por 100. Para depois eu dividir, porque aí vai sumir a vírgula. 2,50, ó, uma, duas, vai virar 250. E 0,05, aí vai caminhar para cá, né? Uma, duas. Caminho duas vezes porque eu estou multiplicando por 100. 100 tem dois zeros, né? Então, aqui vai virar 5. Aí sim eu consigo dividir, beleza? Muito simples. Aí, por isso, vocês vão realizar a divisão destes dois números aqui, ó. 12 dividido por 10, que eu já mostrei para vocês. Isso aqui é muito simples, né? Para realizar a divisão, que vocês já sabem. E 3,5 dividido por 2, como é que eu faço aqui? O que eu faço? Eu posso realizar a divisão utilizando essa mesma técnica aqui, ó. Olha aqui, quer ver? Vou dar um exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Tem um exemplo aqui parecido. Esse aqui, ó. Esse exemplo aqui parecido, ó. Que você, com base nesse, vocês conseguem fazer. Porque, olha, é uma casa depois da vírgula, 3,5, aqui também. Você segue esse mesmo exemplo. Multiplica o divisor e o dividendo por 10. E vocês conseguem, gente, realizar essa divisão de modo simples, transformando esses dois números para dois números sem vírgula. Tranquilo? E com isso vocês conseguem realizar a divisãozinha. E potenciação, gente, potenciação com números decimais, a potenciação é a multiplicação de fatores que são iguais. Essa multiplicação, ele tem um expoente. Esse expoente, ele é o fator que indica quantas vezes que eu estou multiplicando esse número. Por exemplo, 0,1 elevado ao quadrado. 0,1 é a minha base, é o número que eu estou multiplicando, né? Vamos dizer assim. E o meu expoente é o 2, que é a quantidade de vezes que eu estou multiplicando o 0,1. Então, 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1. Lembrando que 0,1 é a base, 2 é o expoente, 0,01 no caso vai ser o resultado. Olha aqui, 0,01 vezes 0,01. Observe aqui. 1 vezes 1 é 1, né? A gente sabe. Se vocês forem realizar essa multiplicação, é simples também. Mas, ó, bem, de modo mais rápido, vocês conseguem ver que se eu tenho duas casas após a vírgula, então o resultado também tem que ter duas casas após a vírgula. Então, o resultado vai ser 0,01. Se fosse 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01, então o resultado seria o quê? Pegaria 0,01, multiplicaria por 0,01 por 0,01. O resultado seria 0,01. Então, aumentaria uma casinha após a vírgula também. Aqui, temos outro exemplo. Se fosse 0,2 ao cubo, ou seja, elevado a 3, né? É 0,02, 3 vezes. A gente já sabe que 2 vezes 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Já sabemos que uma casinha aqui vai ser 8, né? E aqui, ó, quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3. Então, seria 3 casinhas após a vírgula. Você completa essa quantidade adicionando o zero. Então, 0,02 ao cubo é 0,008. Beleza? Então, com base nisso, vocês vão resolver aqui, ó, a nossa potência. 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2. Essa atividade é muito simples, viu? Então, é 0,2 vezes 0,2. Vou colocar o parentezinho aqui, ó, só para vocês diferenciar. Mas esse parênteses aqui poderia ser tirado, tanto faz, viu? Só para poder separar, para ficar mais visualmente organizado. Então, aqui, sabemos que 2 vezes 2 é 4. Então, a gente já sabe que vai ser 0, algo e o 2. Como eu sei que é duas casas após a vírgula, eu já tenho o 2 aqui, né? Então, eu completo o resto com mais um 0. Então, olha aqui, duas casas após a vírgula, ó, uma casa após a vírgula, mais uma casa após a vírgula. Então,
duas casas aqui após a vírgula, né? Então, 0,2 vezes 0,2 vai me dar 0,04. Opa! Olha aqui, gente. É um 4 aqui, viu? É 0, porque 2 vezes 2 é 4. Eu coloquei aqui, falei, mas coloquei 2. Então, ó, 0,2 vezes 0,2, ou 0,2 duas vezes, ou 0,2 ao quadrado, é simplesmente 0,04. Lembrando que é 2, esse aqui é 2 vezes 2, viu, gente? Eu falei, mas na hora eu escrevi o 2, é 0,04. Quando você fizer assim, ó, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, ó, 0,2 vezes 0,2. Vocês vão ver, ó, quando vocês multiplicarem isso aqui, do jeito que vocês já sabem, o resultado vai dar 0,04, que é esse mesmo resultadozinho aqui, ok? Simples assim. E assim, com base nesse, vocês vão fazer também a B, que é 1,3 ao cubo, que é 1,3 não, 1,5 ao cubo, que é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Ok? Então, assim, foi só uma explanação bem rápida, porque o conteúdo é muito detalhado. Inclusive, eu coloquei os tópicos aqui bem explicativos, tanto para adição, multiplicação, divisão, o que é um número decimal, como é que é a representação na reta numérica, o que é um número maior, um número menor que o outro, né, quando é número decimal, a representação deles, como ele se lê e por aí vai. Isso aqui tá bem explicadinho, gente, mas eu trouxe assim só bem rápido a explanação, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então, um beijo e um abraço.